Como uma escritora das antigas, sim, hoje eu tenho 30 anos, eu sempre aderi à escrita manual. Oi, eu sou Elia Lopes, eu sou escritora independente, professora e tá começando mais um vídeo. Eu sempre entendi que pra eu conseguir desenvolver um bom texto, a escrita manual pra mim era fundamental. Primeiro eu comecei escrevendo em bloco de notas, de papel mesmo. Eu escrevia muito, eu tinha muitos caderninhos de escrita, eu escrevia muitas histórias aleatórias, às vezes pegava desenhos, filmes que eu gostava e escrevia outras coisas, pra inconscientemente eu acabava treinando minha forma de escrever, né? E aí fui entendendo que para minha imaginação, para as minhas ideias fluírem, a escrita manual era muito importante nesse processo. Então, a partir daí, eu fui migrando, né, do bloco de notas, do caderno, para as anotações do smartphone, computador, outras ferramentas mais práticas para escrita, né? Mas a gente sabe que a tecnologia está avançando de uma forma muito rápida e hoje temos várias ferramentas para nos ajudar a desenvolver o nosso processo de escrita, a desenvolver as nossas ideias, a completar às vezes a nossa história ou o nosso texto. Mas o ponto é a gente não se agarrar a essas alternativas como algo fundamental. A gente tem que olhar para elas como um potencializador que vai fazer com que a nossa imaginação flua de uma forma melhor, né? Às vezes a gente tem um bloqueio, às vezes a gente está sem ideia e essas ferramentas vão ajudar com que a gente destrave e consiga completar algumas etapas que a gente ficou parado esperando a ideia surgir, né? E aí quando a gente fala de ferramentas e para esse vídeo trazendo mais especificamente a inteligência artificial, a gente tem muitas coisas que nos ajudam a formular um texto, a criar uma história, né? O ChatGPT tá aí para mostrar que a gente pode criar qualquer texto, qualquer história a partir de uma simples frase, de um simples cenário, ele consegue formular isso pra gente. E há uns tempos atrás, mexendo no TikTok, buscando ideias, eu me deparei com uma adolescente que estava no ensino médio, mostrando como que ela fez o trabalho dela inteiro no ChatGPT. Eu devo admitir que é um pouco preocupante, porque o processo de escrever, ele nos desenvolve em muitas coisas. Seja na escrita manual, ali no jeito mais arcaico de ser, né, no papel e na caneta, ou na escrita pelo celular, pelo computador, qualquer dispositivo que você use. Quando a gente tira esse processo da gente e coloca em outro lugar, sobrecarrega outro sistema, outra pessoa, e esse processo não passa pela gente, nós perdemos a cognição de muitas coisas, né? A gente perde o senso de entender as palavras, às vezes a gente pode acabar se perdendo em perceber se uma palavra está certa ou errada, se a conjugação de alguma frase está certa ou errada. A gente perde a nossa criticidade em entender algumas coisas, né? Por exemplo, se a gente for ler algum texto, fazer algum resumo de alguma coisa, a gente perde a cognição de entender o fundamento da ideia, né? Como que a gente vai desenvolver essa ideia. E aí ela mostrando como que o ChatGPT ajudou ela a fazer todo o trabalho, ele já trouxe todas as ideias preparadas, ela não precisou fazer nada, ela não precisou modificar nada. E isso preocupa bastante, porque a gente precisa entender que todo o processo é válido para o nosso desenvolvimento, né? E a escrita ela é fundamental para que a gente assimile o macro tema das coisas, né? E escrever faz com que você pense em outras alternativas de resposta, pense em outros caminhos que aquela narrativa pode tomar, pense em outras respostas que às vezes uma pergunta pode ter,
Ah, enfim, a escrita ela te ajuda a ter esse pensamento crítico formado, ou formar o seu pensamento crítico. Quando a gente retira esse processo da gente, nós estamos perdendo inúmeras oportunidades de melhora. E isso chega a ser um pouco preocupante, principalmente para essa pra nova geração, que tecnologia tem sido algo fundamental para a vida e as pessoas não estão abrindo tanto a mão sobre isso, né? A minha sugestão sempre vai ser fazer um trabalho em dupla com essas ferramentas, né? Mas sempre priorizando o seu processo de entendimento sobre a escrita, né? É fundamental que a gente escreva tudo, é fundamental que a gente pense na ideia do começo até o final, que a gente passe pelos processos de errar as palavras, sinônimos, conjugações, e nesse processo que a gente está errando, a gente vai em busca da melhora, né? A gente vai entender como que se escreve uma palavra que talvez você nunca tenha se deparado, né? A gente tem aí o português com palavras amplamente difíceis que a gente não vê no nosso cotidiano, né? Então, buscar saber como que essas palavras são escritas corretamente nos ajuda a melhorar o nosso processo e usar essas ferramentas como uma alternativa de ajuda é o melhor a se fazer. Porque quando você tiver um bloqueio, quando você tiver sem ideias, é onde essa ferramenta vai entrar, é onde ela vai te proporcionar é, uma amplitude maior do assunto e você vai poder decorrer da sua forma depois, escrevendo, colocando a sua ideia, mudando todo o contexto do que a plataforma te deu, do que a ferramenta te deu, para poder criar do seu jeito e deixar com a sua marca. E o bom da inteligência artificial é que ela te dá várias possibilidades. Ela te dá a possibilidade de várias alternativas de diferentes assuntos para você poder escrever e repensando a sua ideia. Se você é uma pessoa que faz todo o seu processo de criação sozinho, ela também consegue te ajudar com criação de capas, artes, para você se inspirar. Sempre bom lembrar que esses processos são para inspiração e não para que você use e aplique nas suas obras, né? E tentar fazer com que isso chegue ao mais próximo da ideia inicial que você teve, ou destrinchar as ideias que você conseguiu coletar e criar a sua própria, né? Porque a gente está falando de originalidade. Tudo é uma cópia, tudo é referência de outras coisas, mas a gente precisa manter a nossa identidade, a nossa marca, que é isso que vai fazer com que o nosso público chegue até nós, que faça com que a nossa comunidade se forme e que as pessoas gostem do que você escreve. Então, essa é a minha dica para quem se apoia um pouco em ferramentas específicas de inteligência artificial para poder se ajudar no processo de criação, mas ter todo o processo feito com originalidade é o que vai importar depois para o leitor no final. Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado da dica, sugestão e que possa te ajudar aí no seu processo de criação. A gente se vê no próximo vídeo.